Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo do HGBS 11 com o VISC 11. São dois FIs de shopping centers, são dois fundos imobiliários gigantes que nós temos na Bolsa de Valores que nós podemos investir. Mas na ideia desse vídeo, então, comparar os seus principais indicadores para tomar uma decisão no final. Qual FI que sairia vencedor nessa comparação? Na minha opinião, qual o fundo imobiliário que eu escolheria para minha carteira de investimentos? Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para que você aprenda, que você evolua como investidor. E aqui no canal a gente fala bastante sobre fundos imobiliários, ações e também investimento no exterior. Então eu vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube. E você sempre recebe as notificações, sempre que eu soltar um vídeo por aqui, você já fica ligado, você já fica informado sobre o mercado financeiro. E bora lá, vamos começar aqui esse comparativo desses dois gigantes fundos imobiliários de shopping centers. E seguindo aqui nós temos então o HGBS 11, a gente vai começar por ele. Nós podemos comprar aqui com cerca de R$223, a sua cota é um pouquinho mais elevada, mas ele vem distribuindo aqui bons dividendos, que tem ficado ali em torno de 8,73%, e ele se valorizou nesse último ano, nos últimos 12 meses, cerca de 18%. É uma ótima valorização. E quando a gente fala dos FIs de tijolos, tem essa característica: eles pagam menos dividendos comparado com os FIs de papel, aqueles de CRIs, como o MXRF 11, por exemplo, que paga lá 12% ao ano. Nós temos aqui o HGBS 11 pagando 8,73%, mas veja que ele entregou também essa valorização de 18%. Então a gente tem que somar as duas coisas. A valorização da cota, o valor estava em torno de R$176, o valor da cota dele, e hoje está em 223. Então ele se valorizou e muito nesse período. E dando uma olhada aqui no site do Status Invest, a gente tem exatamente essas informações, e aqui embaixo a gente tem algumas outras. Por exemplo, o valor patrimonial dele de 2,2 bilhões de reais. O PVP, esse é um indicador que mostra se está caro ou barato. Se fica igual a 1, está no preço justo. Então a gente está negociando, a gente compraria ele hoje ao seu preço justo. Ele vier abaixo de 1, a gente está comprando com desconto. Se vier acima de 1, já está um pouco mais caro. Aí a gente tem que ver se vale a pena realmente comprar ou não. O número de cotistas desse fundo imobiliário chega a quase 95 mil pessoas, 95 mil investidores. E aqui embaixo a gente vê o dividendo, o rendimento pago no último mês e também no próximo mês. Veja que ele vem pagando aqui cerca de R$2 por cota. Ele pagou aqui no mês de novembro e agora no mês de dezembro ele também vai pagar esses R$2. Aqui embaixo a gente tem esse gráfico que mostra a barra em verde é o dividendo desse ano, de 2023, comparado à barra laranja, que é o dividendo do ano passado. Então veja que ele aumentou os dividendos comparado a ele mesmo no ano passado, e veja que nos últimos meses, de agosto em diante até dezembro, ele aumentou bastante esse dividendo, indo para R$2. Ele estava pagando uma média aqui de 1,50, 1,45 e agora ele está pagando esses R$2. Ele aumentou os seus dividendos. A gente vai entender exatamente o que aconteceu para ele estar pagando mais dividendos e se ele vai continuar pagando esse valor de agora em diante. Então aqui a visão geral sobre o fundo imobiliário, mas é sempre importante que a gente vá aqui embaixo na parte de comunicado. Nós temos aqui todos os comunicados que a gestora desse fundo imobiliário ela passa para nós. Então a gente sempre procura o relatório gerencial. É aqui que ele vai trazer um resumão do fundo imobiliário, como que ele está, o que ele está fazendo, se está comprando mais shops, se ele está vendendo alguns shops, o que ele está acontecendo com ele. Então basta clicar aqui e fazer o download desse relatório. É muito importante que você leia, que você entenda o negócio antes de começar a investir no fundo imobiliário. E beleza, a sua gestora é a Hedge Investments. Nós temos aqui o relatório, algumas características básicas, como por exemplo a taxa de administração aqui é 0,60 sobre o valor do mercado das cotas, então uma taxa que é até considerada baixa perante outros fundos imobiliários. Nós temos aqui o valor do mercado, a área bruta locável, aqui 189 mil metros quadrados. O que é o ABL? O ABL é a quantidade de metros quadrados somando ali todos os shopping centers que ele tem dentro de carteira, é o quanto que ele tem disponível para alugar, os inquilinos chegarem a alugar, as lojas alugarem dentro dos shoppings, e aí, claro, quanto maior, mais renda ele gera. Antes da gente seguir para os imóveis, para os shoppings dentro dele, é interessante que a gente veja aqui que ele passou por uma nona emissão de cotas. O que é isso? É quando o fundo imobiliário ele emite novas cotas para captar recursos. Então os investidores acabam comprando essas cotas, o fundo recebe um caixa, recebe dinheiro, e aí depois ele faz outras aquisições, ele aumenta o portfólio dele de shoppings. Então ele passou por uma nona emissão agora em outubro e ele captou aqui, teve um valor captado de quase 620 milhões de reais. Então ele conseguiu um ótimo valor, o que vai aumentar também o seu valor do mercado. Lembra que estava em 2,2 bi, vai ficar em torno aqui de 3 bilhões, 2,9 bilhões. Então ele passou por essa emissão, pegou dinheiro dos investidores e agora ele vai ter que alocar esse dinheiro também em novos fundos imobiliários, que é o que ele vai fazer. Ele já está afirmando aqui que ele vai fazer uma aquisição de participações aqui de 3 shopping centers. É o shopping de Capim Dourado, o shopping de Jardim Sul e o shopping Bauru. Aqui embaixo ele vai trazer as informações desses novos shoppings que ele está adicionando ao portfólio. Então ele pegou esse dinheiro dos investidores e já está querendo alocar. É isso que a gestão faz, ela tem que pegar, administrar, pegar o
o dinheiro, comprar novos shopping centers, aumentar o seu portfólio para gerar cada vez mais dividendos para nós. E lembra que eu falei que ele aumentou os dividendos, estava ali em torno de R$ 1,50 por mês e do nada passou a R$ 2. Isso acontece porque justamente nós temos uma gestão ativa, onde a administradora ali, a gestão, ela fica fazendo alguns movimentos. Às vezes ela faz uma reciclagem, ela vende um shopping ou ela vende algum outro ativo, e foi exatamente isso que aconteceu. Então ela fez uma venda aqui de ativos, o que gerou aqui um valor de 4,95 por cota. E ele vai distribuir então esse valor até o final aqui no segundo semestre de 2024. Ele acumulou um valor, ele vai distribuir então um pouco desse dividendo para nós, vai vir um dividendo um pouquinho maior no próximo ano, nos próximos meses aqui do HGBS 11. E beleza, essa é a parte mais interessante, onde a gente olha para o portfólio dele. A gente vê que tem 17 shopping centers, mais esses 3 que ele está pensando em fazer a aquisição, justamente porque ele pegou aquele dinheiro da galera, pegou o dinheiro dos investidores e agora ele vai comprar mais 3 shoppings. Então ele teria um total, depois de concretizado essa compra, de 20 shopping centers. Aqui embaixo a gente consegue ver exatamente quais são esses shoppings, aonde que eles estão alocados. Então a gente vê que os dois principais é o Shopping Penha e o West Plaza, com 14% e 11%. Também nós temos outros shoppings aqui com 11% do portfólio e depois ele vai diversificando mais com uma participação menor nesses outros shoppings. Aqui ele mostra a carteira dele, 72% está nos shopping centers, que é a área específica dele, mas ele está com um caixa aqui bem grande. Ele tem uma reserva aqui de renda fixa que está com 20% de todo o seu caixa, que é justamente aquele dinheiro que ele captou, que ele pegou da nona emissão que ele fez e ele vai alocar então nesses novos shopping centers. Então enquanto não for concretizado a compra, ele vai estar aqui com esses 20% aqui, né, alocados em renda fixa, em títulos seguros para não ter nenhum problema, mas com liquidez para ele já aplicar e comprar esses shopping centers. A região desses shopping centers é a maior parte deles, 88% em São Paulo, 5% Rio Grande do Sul, 4% Santa Catarina, 2% Rio de Janeiro e um pouco aqui também no Mato Grosso. Então nós temos aqui o portfólio dele, esses 17, mas depois 20 shopping centers, e eles estão alocados então nesses 5 estados. Outro ponto bem importante para a gente dar uma olhada também é a vacância. Aqui nós temos uma vacância que ficou em 7,4%. Então de toda a alocação de todos os shopping centers que ele tem, 7,4% ainda estão vagos, ou seja, significa que novos inquilinos podem chegar a alugar aquele espaço para conseguir mais renda. Claro que o ideal é sempre que essa vacância esteja próxima de zero. Ele está aqui com 7,4%, mas veio diminuindo. Essa vacância já estava até maior nesse ano de 2023 e vem diminuindo um pouco. Quem sabe agora com essas novas aquisições, novos inquilinos chegando, a economia melhorando um pouco também, essa vacância pode diminuir, o que representa sempre no final das contas mais dinheiro, mais dividendos para nós. E aqui embaixo ele também mostra a cara de cada um desses shopping centers que ele tem, os dados individuais, como que está a venda de cada um deles. Então por isso que é bem importante a gente sempre dar uma olhada no relatório gerencial do fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver exatamente cada um desses shopping centers que tem dentro dele. Seguindo agora para o VISC 11, nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$118. Ele vem pagando um dividendo no último ano que tem ficado em 8,84% e ele se valorizou 12%. O HGBS se valorizou 18% e aqui nós também temos uma ótima valorização de 12%. Lembrando sempre que a gente tem que pegar as duas coisas, a valorização e os dividendos desses fundos imobiliários de tijolos. E aqui nós temos as imagens aqui dos dois principais shopping centers que nós temos dentro do VISC. E dando uma olhada aqui no Status Invest, nós vamos ver os outros indicadores. O valor patrimonial dele está aqui em 2,4 bilhões. O PVPA dele, o indicador que mostra se está caro ou barato, está em 1,03, ou seja, está um pouquinho acima do seu preço justo. As pessoas, os investidores, a bolsa de valores está pagando um pouco a mais do que seria o valor justo da soma de todos aqueles imóveis. O número de cotistas desse fundo imobiliário chega em 268 mil investidores. Ele é um fundo que tem bem mais investidores do que o HGBS 11. Ele é bem conhecido, bem famoso. Nós temos aqui o VISC 11 que vem pagando também ótimos dividendos. Tem ficado aqui um rendimento de 0,85 de média nos últimos meses e ele vem pagando cerca de R$1 por cota. Nós temos aqui também o gráfico mostrando que esse ano de 2023 está sendo bem melhor do que o ano de 2022. Eles estão pagando mais dividendos. E aqui também no final a gente vê que os dividendos estavam ali em 0,90, 0,88, 85 e agora estão em R$1. Nós também temos aqueles pagamentos não recorrentes aqui com o VISC, onde ele aumentou um pouco esses dividendos, bem parecido com o que aconteceu lá no HGBS 11. Dando uma olhada agora no relatório gerencial do VISC, a sua gestora é a Vinci. Nós temos aqui os dados principais dela. A taxa de administração fica em torno aqui de 1,35%. Nós temos aqui embaixo também algumas informações gerais. Ele também está fazendo aquisição de 3 ativos novos shopping centers para o seu portfólio. Ele tem esse resultado não recorrente. Teve um acumulado aqui de R$4,36 para cada cota, por isso que ele aumentou aqueles dividendos ali também nos últimos meses. Nos próximos anos, até janeiro de 2025,
2025 a gente pode esperar que ele vá distribuindo esse acumulado. Esse acumulado ele veio da venda, ele fez a reciclagem de 3 shopping centers dele, ele olhou o portfólio dele, ele viu que tinha 3 shoppings ali que talvez fosse mais interessante de vender, ele vendeu seus ativos, pegou essa grana, acumulou esse valor em cota e está distribuindo então para os cotistas. Nós temos aqui alguns dados do VISC11 para a gente também entender o que está acontecendo com ele. Sempre interessante a gente dar uma olhada na taxa de ocupação. Você pode encontrar taxa de ocupação ou vacância. A vacância é o quanto que está vago, a taxa de ocupação é ao contrário, é o quanto que está ocupado. Mas veja que a ocupação dele está em 93,5%, ou seja, ele tem uma vacância de 6,5%. Lá no HGBS estava em 7,4%. O HGBS ele tem um pouco mais de vacância, mas aqui nós temos uma vacância também bem parecida entre eles. Indo agora para o portfólio dele, nós vemos aqui que ele tem 23 shopping centers espalhados em 14 estados do nosso país. Ele tem 250 mil metros quadrados de ABL, aquela área bruta locável. Aqui a gente consegue ver então esses 23 shoppings, algumas informações sobre eles, e aqui em cima também a gente tem uma distribuição. Esses 23 shoppings, quais que são os mais representativos, que seria aqui 12% Prudem Shopping, o Porto Velho Shopping, Praia da Costa, Campinas Shopping, Ribeirão Shopping, e assim ele vai diminuindo a porcentagem. Ele tem uma excelente diversificação, ele tem aqui 23 shoppings, é bem legal. E aqui embaixo nós temos também um mapa que mostra toda a diversificação do VISC11. Esse realmente é o ponto mais forte do VISC, essa diversificação em vários estados, em várias regiões do nosso país. Ele concentra também um pouco mais aqui em São Paulo, é natural, São Paulo é a região mais desenvolvida, mas também aqui no Rio de Janeiro ele é bem forte aqui no norte, nordeste também do nosso país. E beleza, colocando alguns dados aqui lado a lado, nós temos aqui, por exemplo, o dividendo, tá bem parecido, os dois estão com aqueles pagamentos não recorrentes, então eles aumentaram um pouco os seus dividendos nesses últimos meses. O dividendo mensal tem ficado em 0,89 para o HGBS e 0,85 para o VISC11. O acumulado dos últimos 12 meses, para a gente ter uma ideia melhor, também tem ficado ali em 8,73, 8,84. Os dividendos deles estão bem parecidos, são bem legais. Nós temos um ponto aqui preocupante que é a parte de obrigações, ou seja, alguns fundos imobiliários eles começaram a se alavancar, eles pegaram algumas dívidas para expandir, para crescer, para fazer novas aquisições. Então o HGBS ele tem uma obrigação, ele tem que pagar um crédito que ele pegou de cerca de 213 milhões de reais, e o VISC11 ele tem uma dívida bem maior de 867 milhões de reais. Então o VISC ele tá mais diversificado, ele é um pouco maior, mas ele tem uma obrigação aqui bem grande de 867 milhões. Isso ele vai pagar ao longo dos próximos anos, são 10 anos de pagamento ali, cada um deles tem um plano ali para pagar, para quitar essas dívidas, mas saiba que existem essas obrigações. O ABL, o tamanho desses fundos imobiliários, se a gente for contar cada um dos shopping centers, a gente viu que o HGBS vai ficar com 20 shoppings e o VISC11 está ali com cerca de 23, mas o ABL, ou a área bruta locável, está com 189 mil metros quadrados para o HGBS e 250 mil metros para o VISC11. Então o VISC ele é maior em tamanho, em ABL, ele tem uma vacância também um pouco menor, de 6,5, onde o HGBS tem 7,4 de vacância. O BVPA, para a gente ver que se a gente está pagando caro ou barato, o HGBS está em 1, está no preço justo, o VISC11 está um pouquinho acima do seu preço justo, está em 1,03, o que indica que a gente está pagando ali 3% a mais do que seria o valor justo. O valor do mercado, então 2,2 bilhões aqui para o HGBS, mas ele vai ficar próximo de 3 com aquelas aquisições, 2,4 bilhões para o VISC11. O número de cotistas, a gente tem um número bem superior na parte do VISC11, quase 270 mil investidores, onde o HGBS tem ali cerca de 95 mil investidores. O início dos fundos imobiliários, o HGBS é bem antigo, ele é lá de 2006, lá do início dos fundos imobiliários. O VISC11 ele já veio ali de 2014 em diante. Mas ambos têm um longo histórico, o HGBS ele tem mais histórico, claro, mas já temos aqui longos anos para a gente saber como que a gestora se comporta. Então é sempre interessante buscar também fundos mais tradicionais, mais antigos, para a gente ter uma segurança extra. E a taxa de administração, então o HGBS 0,60 e o VISC11 1,35%. Nós temos aqui esses dois fundos imobiliários, esses dois fundos gigantes da Bolsa de Valores, e na minha opinião, qual deles que eu ficaria hoje? Na minha opinião, hoje eu escolheria o HGBS 11. Por quê? Porque ele está mais descontado, ele está ali no seu preço justo, ele ainda tem bastante a se valorizar conforme a taxa Selic vai caindo, ele tem uma obrigação, uma alavancagem que é menor, ali de 213 milhões, então ele tem uma dívida mais controlada, ele está mais tranquilo para pagar ela, ou seja, mais dividendos que vai sobrar para nós ali no médio e longo prazo. Ele tem uma área bruta locável parecida, os dividendos estão bem parecidos, o HGBS e o VISC, a diversificação dele também é boa, ele é mais concentrado em São Paulo, mas essa região ela é mais desenvolvida, existe mais shoppings, é natural, ele tem essa taxa de administração que é menor. Então hoje, se eu fosse escolher um dos dois, eu ficaria com o HGBS 11, mas para te falar a verdade, dentro da minha carteira de investimentos eu tenho as duas opções, eu tenho tanto o HGBS como o VISC 11, eu acho eles dois excelentes fundos imobiliários, eles
com certeza estão dentro dos top 5 ali de fundos imobiliários de shopping center, são dois gigantes, a gente pode investir neles tranquilamente. Então é questão de momento, às vezes a gente aporta hoje no HGBS, pois a gente está comprando ele a um preço mais legal do que o VISC já está um preço um pouquinho mais acima. Vai de cada um. Hoje, na minha opinião, eu ficaria com o HGBS 11, mas como eu te falei, os dois fundos imobiliários são excelentes, a gente pode investir neles tranquilamente. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um mostrando como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero, te ensinando ali toda a parte de diversificação, como que você seleciona os seus fundos imobiliários. E um segundo vídeo te mostrando na prática como que a gente aplica, como que a gente investe através do aplicativo do Banco Inter, uma maneira bem simples, bem tranquila pra gente começar a investir na Bolsa de Valores. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!